quanto mais importante e significativo é uma tarefa, é uma atividade para você, mais chances de procrastinar você tem. Isto é, se você sabe que tem que fazer essa mudança de carreira, se você sabe que a sua situação já não é mais suportável, que você já precisa fazer alguma coisa, é bem provável que você vai postergar essa ação de fazer alguma coisa para sua transição de carreira. Por quê? Ela é muito importante. E por que que acontece isso? Porque primeiro que a gente tem medo de falhar. Por exemplo, se eu começar a fazer entrevistas e se eu for rejeitado? É um medo muito comum, né, quando a gente vai começar a procurar um novo trabalho, como procurar um novo, né, e quando, como eu já disse anteriormente, todas as vezes que a gente faz alguma coisa nova, a gente requer mais energia realmente. E o nosso cérebro reptiliano, ele quer salvar as nossas energias, porque ele não sabe quando que a gente vai ter que matar outro leão, e a gente não precisa matar nem outro leão, né? Mas a gente entendeu também que a gente pode usar a inércia, porque depois que a gente começa, a gente tem bastante energia, depois que tem essa inércia, a gente não precisa gastar tanta energia. O continuar, ele gasta menos energia. A gente tem medo de não conseguir, a gente tem medo de ser criticado, a gente tem medo de não ser perfeito. Então, assim, independentemente do que você acha que seja a definição de perfeito, então você fica com medo de você arriscar, porque você tem o medo do julgamento, você tem o medo do fracasso também. Então, todos esses sentimentos, então você entendendo o que é isso, você tem uma forma de entender o que está acontecendo com você e ter mecanismos para você poder colocar algo em ação. É isso que eu gostaria de trabalhar com você agora. Então, eu estou dizendo, falando tanto dessa questão do adiamento, da procrastinação. A Anelisa procrastina? Definitivamente a Anelisa procrastina. Mas também a Anelisa sabe o que tem que ser feito. Isto é, eu preciso desafiar os meus medos. E eu também entendo que os meus medos, eles só vão acabar, só vão dissipar quando eu começar. Então, por exemplo, assim, quando eu fui começar essas lives que eu estou fazendo agora para você, se você reparar, a primeira live, ela foi feita com uma câmera, porque eu queria ser perfeita. Então, assim, como eu estava com medo de começar, eu comecei, que era assim, 4 horas da manhã aí no Brasil, e que era meia-noite para mim aqui. Então, assim, eu estava com medo das pessoas me verem, eu estava com medo de falhar, é óbvio que eu estava com medo do julgamento, estava com medo da rejeição, estava com medo de mim mesma. Então eu fui postergando, mas eu também sei que se eu também não começasse, nada ia continuar. Então, assim, eu tinha programado que naquele dia eu iria fazer, independente de qual fosse a situação. E afinal, eu só fui começar meia-noite, mas tudo bem, assim, sabe que feito é melhor do que perfeito? E você vencer esses seus medos é uma forma de você sentir que você é uma pessoa que é capaz, uma pessoa que consegue. E a prática de fazer alguma coisa, ela só vem com a prática em si, com o fazer, com o caminhar. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei, assim, extremamente contente de ter feito. Claro que a live não saiu do jeito que eu gostaria, que claro que tem várias autocríticas que eu faria de mim mesma, mas eu acho que o mais importante de nós focarmos aqui de alguma coisa que é tão importante para você, mas que você tem alguma coisa te bloqueia, alguma coisa que não te deixa te dar ou fazer o primeiro passo. Dá o primeiro passo, te dê um voto de confiança e não espere um bom resultado. O fazer é o mais importante nesse processo. E aí, depois que você faz, você tem aquele sentimento, aquela sensação assim sensacional. E aí, é por isso que eu gostaria muitíssimo de compartilhar com você como é que você vai fazer esse trabalho. Então, como não adiar a sua mudança de carreira, que é o que eu quero trabalhar aqui com você. Bom, primeira coisa, você vai estabelecer uma meta concreta. Então, assim, o que é uma meta concreta? Uma meta concreta, ela tem que ser específica, tem que ter um prazo, ela tem que ser alcançável, realizável. Bom, então você não vai dizer, eu vou trabalhar no meu currículo na próxima semana. Não é isso. Você vai ter que dizer assim, olha, eu vou acabar esta live, eu vou acabar isso que a Anelisa está me dizendo, e a partir desse momento eu vou começar a me organizar. Aí a gente vai falar como é que depois você vai fazer. Então, assim, você, depois que terminar essa live, você vai fazer alguma coisa, mesmo que seja 5 minutos ou 15 minutos. Ou você também pode falar assim, todos os dias do horário tal a horário tal, eu vou fazer um rascunho do meu currículo para mostrar para alguém no dia tal. E
todas essas tarefas, elas devem e necessariamente ir para o seu calendário. Porque uma coisa bem importante aqui, você sabe a diferença entre um compromisso e uma tarefa? O compromisso é tudo que tem uma data, por exemplo, você tem o compromisso de ir ao dentista, você tem o compromisso de ir ao seu trabalho, você tem o compromisso de buscar o seu filho num horário, isso é, tem um horário e você precisa cumprir. E geralmente você cumpre porque tem um horário. Agora, as tarefas são geralmente coisas que são suas e que necessariamente não tem um horário, não tem um prazo e por isso que você adia. Então, a minha dica aqui, quando você for estabelecer as suas metas concretas, é que sempre faça das suas tarefas compromissos, isto é, coloque uma data, coloque um prazo, coloque no seu calendário. Se você não usa um calendário físico ou online, não importa. Você precisa, a partir de hoje, usar um calendário e coloca as atividades. Então, assim, se você tem uma meta de mandar o seu currículo, de escrever o seu currículo, você vai estabelecer um horário. E aí que a gente vai para a segunda atividade. Você fez essa meta, mas nós somos seres humanos, né? Nós precisamos gerir as nossas emoções, que é o problema da questão da procrastinação. Então, você vai fazer uma lista de tarefas que são divertidas e prazerosas para você. Por quê? Você vai usar dessas atividades como recompensa para você. Então, assim, por exemplo, se você ler é uma recompensa, escreve lá, leitura de um livro que eu estou lendo atualmente. Se você gosta de estar acessando as suas mídias sociais, o seu Facebook, o seu Instagram, não importa, escreva lá. Se você quer ligar para o seu amigo, jogar game, não importa, escreva lá, faça uma lista do que você gosta de fazer. E aí, logo em seguida, como você vai usar o seu calendário, você vai fazer do seu compromisso uma tarefa, você vai utilizar um sistema de bloqueio de tempo, que tem uma metodologia chamada Pomodoro, que acho que provavelmente você já deve ter ouvido falar, que funciona no seguinte: você vai trabalhar 25 minutos e folgar 5. E eu super recomendo que você compre um cronômetro físico, não utilize o seu celular. Então, assim, você vai trabalhar 25 minutos para fazer o seu currículo e folgar 5. E tem uma outra metodologia que chama Time Box, que a gente pode falar num outro dia. E aí você vai ter que resistir a todas as tentações de fazer qualquer outra coisa, a não ser a tarefa específica durante esse tempo. Então, se você teve 25 minutos, você vai concentrar-se nesses 25 minutos e terminar de fazer o seu currículo, terminar de fazer o que você se propôs a fazer. E aí, você pode fazer os seus 25 minutos, trabalhar 30 minutos, e você pode trabalhar mais 30 minutos, ou de repente no total de 1 hora. Mas eu recomendo, se você não tenha esse hábito de que você precisa fazer na sua transição de carreira, que é escrever o currículo, estar contactando as pessoas, fazer o update do seu LinkedIn, ou alguma atividade que você precise fazer para a sua transição de carreira, ou pelo menos descobrir o que você gostaria de fazer, você trabalhe pelo menos 30 minutos, nos primeiros 30 minutos, e depois vai melhorando, vai aumentando gradativamente. E aí, depois que você terminar esses 5 minutos, você trabalha 25 minutos, você vai ter 5 minutos. Nesses 5 minutos, vai ser a recompensa, uma pausa que você vai fazer, uma pequena atividade divertida. Então, aquela atividade que você fez, que é acessar suas mídias sociais, que é fazer alguma coisa divertida, você também vai fazer nesse momento. Então, fazer atividades que é ligar para as pessoas, para fazer o seu currículo, fazer o update do seu LinkedIn, não são tarefas necessariamente que você não vê tanto significado agora, nesse momento. Então, então pensa que, olha, eu terminando essa tarefa aqui, eu vou poder comer o que eu queria comer. Eu vou poder acessar as minhas mídias sociais. Perfeito? Aí, de novo, você vai ter que utilizar um cronômetro para fazer os 25 e os 5 trabalhos. E todas as vezes que acabar os 5 minutos, aí você vai voltar ao trabalho, ou você vai fazer outras atividades, mas sempre esses 25 minutos. Isto é, ou você faz 25 minutos, Anelisa, eu não faço esses 25 minutos porque eu acho muito pouco. Então, assim, eu faço entre 1 hora, 90 minutos, mas nunca, nunca, nunca faça mais de 90 minutos. Por quê? As pesquisas já dizem, o nosso foco, a nossa concentração, não consegue ser mais de 90 minutos, mesmo as pessoas que têm um nível de foco bastante alto. Eu tenho esse foco bastante alto porque eu fui acadêmica por muito tempo, eu tive que escrever teses e artigos por muito tempo da minha vida, e eu fui tendo esses tipos de hábitos. Então, para mim, não é tão difícil assim. Então, para
você começar agora, eu super recomendo fazer essa técnica do Pomodoro. Se você acha que a técnica do Pomodoro é muito, começa com 15 minutos. A ideia aqui é, se eu estou na estaca zero, 15 minutos já é bastante. E aí, mais 15 minutos no outro dia, você já tem 30 minutos. Isto é, você já deu o seu primeiro passo, você já fez alguma coisa em prol do que é importante para você, que eu acho que assim, é o mais importante de tudo. E aí você assim, continue fazendo as suas tarefas ao longo do dia e recompense-se a cada pequena conquista. E isso é bastante interessante dessas pequenas conquistas, de você poder se recompensar, porque justamente ela faz parte de como você consegue fazer bons hábitos. É fazendo esse loop, né? Assim, você fazendo alguma atividade que você precisa fazer, mas também se recompensando, porque o cérebro, ele precisa de alguma coisa divertida, inclusive para produtividade, isso é muito importante. Então, por isso que ter essas recompensas, elas são tão importantes quanto você ter essas tarefas, ter as suas metas, ter os seus planos bem feitos. Combinado?